Pouso Alegre, 10 de maio de 2023, quarta-feira, dia do campo, dia da cozinheira, dia do guia de turismo, dia mundial do lúpus, dia da cavalaria. Os santos do dia são Santo Agostonino de Florença, São Damião, São João de Ávila, sacerdote, São Jó, Santo Isidoro, lavrador. Iniciamos a edição 345 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, e vamos às notícias. Homens fortes de Simões abrem perseguição política contra o prefeito de Pouso Alegre. Mulher é presa por tentativa de estelionato a motorista de aplicativo. Homem dá chumbinho à ex-mulher e ao pai dela. Na tarde de ontem, um ônibus de transporte coletivo urbano colidiu com um carro num cruzamento no centro de Alfenas. A motorista do carro ficou ferida, sendo retirada do veículo por populares. E, segundo os bombeiros, apresentava suspeita de traumatismo craniano. No ônibus não houve vítimas. Através do site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, é possível pesquisar informações cadastrais de veículos e de identificação do proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito. O serviço foi disponibilizado através do protocolo digital, que permite o trâmite de documentos online sem necessidade de comparecimento a uma unidade de atendimento. Lembrando que a pesquisa de informações cadastrais de veículo é um documento informativo do sistema do Detran. O sistema permite ainda defesa da autuação de recurso de infrações do Detran, indicação do condutor infrator, solicitação de microfilmagem, transferência de prontuário de condutor e candidato de outro estado, além de realização e alteração do nome dos candidatos e condutores, nome dos pais na CNH e categoria pretendida pelo candidato à habilitação. Mais de 780 municípios de Minas Gerais foram beneficiados com a lei que agiliza a utilização de recursos da saúde para municípios do estado. Os municípios, através dessa verba, poderão realizar investimentos em ações para serviços voltados à saúde. São 2 bilhões de reais que serão utilizados nesse programa, conforme afirmou o governador em exercício, Tadeu Martins Leite, durante cerimônia do Congresso Mineiro de Municípios, que foi realizado ontem em Belo Horizonte. O Tadeu Martins Leite está no lugar de governador de Minas, porque ele é vice, e o Romeu Zema, se encontra nos Estados Unidos. Aprovado ontem no Senado o projeto de lei que poderá valer no primeiro dia de janeiro do próximo ano, que trata sobre o fim do ICMS para transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono. O projeto é de autoria do senador Carlos Viana e foi aprovado por unanimidade. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Se aprovado, irá à sanção presidencial. Presa pela Polícia Militar em Alfenas, a mulher que aplicava golpe de estelionato no comércio da cidade e região. Ela tentou aplicar o golpe com transferência falsa de Pix para um motorista de aplicativo e foi descoberta. A mulher teve a fiança estipulada em R$ 2.700, mas como não pagou, foi levada para o presídio da cidade. Ex-marido de mulher que mora com um pai em Campinas é suspeito de ter envenenado a mulher e o pai dela com chumbinho. O ex-companheiro é morador de Muzambinho, no sul de Minas. Foi visto pulando o muro da residência no bairro Jardim São Judas Tadeu, em Campinas. O homem foi acusado de invasão em outra oportunidade. Pai e filha foram hospitalizados com suspeita de envenenamento por chumbinho. O chumbinho foi colocado na comida que tinha sido feita na noite anterior ao crime. A gata, de propriedade da mulher, após se alimentar de um pouco da comida, morreu imediatamente. Pai e filha estão entubados. O caso está sendo investigado pela Polícia de Campinas. O Brasil movimenta com o cultivo da mandioquinha salsa. Isso que eu vou contar para você agora, eu tenho certeza que você não sabia.
O Brasil movimenta com o cultivo da mandioquinha salsa 2 bilhões de reais por ano, com uma área de 15 mil hectares cultivadas, tornando o país o maior produtor do mundo. Os municípios que lideram a produção de mandioquinha salsa no Brasil ficam no sul de Minas. E são Ipuiuna, Espírito Santo do Dourado e Caldas. O que levou Minas Gerais a sediar o primeiro encontro latino-americano e o Encontro Nacional de Mandioquinha Salsa, ocorridos em Pouso Alegre, desde o dia 8, e em Senador Amaral. O encontro termina hoje, sendo uma realização da empresa da Embrapa em parceria com a Emater Mineira. Dentro da programação, haverá a apresentação de 2 novas cultivares, a Catarina e a Rúbia. Senador Amaral está cultivando desde 1998 a mandioquinha salsa chamada de amarela. As informações foram do nosso correspondente Batista Neto, que está em Senador Amaral. Desde ontem estão abertas as inscrições para os municípios que queiram participar do Programa Estadual de Resgate de Animais Domésticos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. As ações são voltadas para cães e gatos em situação de maus tratos e abandono. 6 cidades deverão ser selecionadas para receber verba no valor de R$ 117.400, destinados à aquisição de veículos automotivos. O interessado tem até o dia 25 para se inscrever. E preso no interior de São Paulo ontem um médico, Álvaro Inhanhas, condenado a 21 anos e 8 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado pela morte e retirada ilegal de órgãos do menino de 10 anos Paulo Pavese, em Poços de Caldas. O caso ficou conhecido como a máfia dos transplantes. A liminar que garantia liberdade ao médico foi cassada. Além de Álvaro Inhanhas, outros médicos estavam envolvidos na máfia, que tinha por objetivo comercializar os órgãos. O menino de 10 anos, Paulo Pavese, teve as córneas e os rins retirados quando ainda estava vivo, e que foi autorizada pelo coordenador da MG Sul Transplantes. Os rins retirados da criança foram encaminhados a uma clínica particular de São Paulo para pacientes do próprio médico. O pai de Paulo Pavese iniciou um processo que arrastou anos na justiça e que envolveu também o nome do ex-deputado federal por Poços de Caldas, Carlos Mosconi, que mais tarde se tornou secretário municipal de saúde do município, mas pediu exoneração recente do cargo. A primeira parcela do 13º será paga a partir do dia 25 deste mês aos aposentados e pensionistas do INSS. A informação é do governo federal e no dia 25 de junho, a segunda parcela do 13º terá início e poderão receber a primeira parcela e a segunda parcela aquelas pessoas que recebem auxílio por acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. E termina hoje a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física para aqueles que querem receber a restituição do imposto no primeiro lote. O primeiro lote será pago no dia 31, data limite para a entrega do imposto de renda. Deverão receber nesse primeiro lote os grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e aqueles em que a maior fonte de renda seja o magistério. Para receber a restituição nesse primeiro lote, é necessário entregar a declaração ainda hoje, viu? Dentre as 17 cidades para se viver em Minas Gerais, que são as melhores para se viver em Minas Gerais, realizado pelo site Terra, um dos maiores do Brasil,
Belo Horizonte está no topo da lista, seguida por Nova Lima, Uberlândia em terceiro lugar e Lavras, no sul de Minas, aparece em quarto lugar, seguido de Poços de Caldas em quinta colocação. Depois vem Juiz de Fora e Varginha. E logo atrás, Itajubá, Contagem e Governador Valadares. Essas são as 10 primeiras cidades da lista essa lista segue com Ribeirão das Neves, Itaú de Minas, Lagoa Santa, Montes Claros, Betim, Uberaba e Ouro Preto. A lista levou em conta educação, segurança, saúde, renda per capita, clima, localização e outros fatores. Pouso Alegre não está nessa lista não, viu? Em Varginha, a cesta básica ficou mais cara, 0,78% em maio, como apontou o Departamento de Pesquisa do Unis. Os produtos que puxaram a elevação do preço foram o tomate, pão francês, leite integral, manteiga e açúcar refinado. Em Varginha, a cesta básica está em R$ 635,71, mas Pouso Alegre continua sendo a cidade do sul de Minas com o preço mais caro da cesta básica no momento. Postado na rede social uma foto de uma mulher de 24 anos internada no Hospital Bom Pastor de Varginha, que teria sido agredida pela guarda municipal da cidade durante uma entrega. A mulher trabalha como motogueiro e sofreu fratura no braço. E essa fratura foi provocada por uma agressão com um pedaço de pau. A guarda municipal divulgou nota salientando que as providências estão sendo adotadas na apuração da denúncia e que, se o fato for confirmado, medidas rigorosas serão tomadas de acordo com a legislação vigente. A guarda entrou em contato com a vítima e seus familiares para esclarecimentos dos fatos. Realizado ontem pela Justiça Federal de Pouso Alegre a segunda fase da Operação Tracking, que combate quadrilha especializada em furtos e roubos em agências bancárias, dos Correios e instituições financeiras. A operação teve início em 2018, após ladrões invadirem a agência de São Gonçalo do Sapucaí. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na primeira fase, que ocorreu em 2019. Agora foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, inclusive em Goiás, e 2 de prisão aconteceram em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Em Pouso Alegre, o descarte incorreto de embalagens de remédios pode causar contaminação por substâncias químicas. Tem pessoas que doam as cartelas aos catadores ou então as jogam no lixo. E com isso, as cartelas e frascos de medicamentos no lixo comum podem causar contaminação. O ideal é evitar o descarte de blisters, vidros, plásticos ou bisnagas de medicamentos. Mas como em Pouso Alegre não há ponto de recolhimento desses materiais, o descarte continua sendo em lixo para o recolhimento do caminhão. E esse material acaba no aterro sanitário de Pouso Alegre. Os vereadores, que não estão fazendo nada mesmo, que estão lá só para enfeite e que ganham um absurdo para não fazer nada, deveriam realizar uma campanha de conscientização nas redes sociais e implantar um local correto para o descarte. O que pode ser coletado pelos catadores e caminhão de coleta de lixo são os envelopes, caixa de papelão e bulas, que podem passar por reciclagem comum. O governo federal decretou luto de 3 dias pelo falecimento da cantora Rita Lee. Paulistana, Rita Lee era considerada a rainha do rock. Irreverente no seu posicionamento, Rita Lee fez história e teve passagem por Pouso Alegre, ao visitar inúmeras vezes o paranormal Thomas Green Norton, o homem do Rá. Mais tarde, a cantora se posicionou, dando a entender que Thomas não era lá essas coisas, e disse não compreender a ligação de Pepeu Gomes e Baby Consuelo do Brasil com o suposto paranormal.
Depois dessa efêmera passagem por Pouso Alegre, Rita Lee nunca mais regressou nem para shows em Pouso Alegre. E quem é a cover de Rita Lee em Pouso Alegre é a professora e cantora Simone Miranda. Pessoa ímpar, viu? Presa em Pouso Alegre pelos policiais penais, uma jovem que tentou entrar no presídio com drogas, maconha e cocaína escondida nas partes íntimas, dentro do intestino. A droga foi descoberta através do exame de scanner corporal, sendo ela levada ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio para a retirada da droga, que estava envolta num plástico. Segundo declarações da jovem à polícia, ela foi ameaçada de morte e coagida a levar os entorpecentes. Conduzida ao presídio de Itajubá, a jovem foi liberada pela justiça por ter bons antecedentes criminais, ser réu primária, ter emprego e possuir residência física. A justiça não chegou nem a fixar fiança devido a esses motivos. Em Pouso Alegre, uma jovem foi vítima de racismo ao participar de um evento realizado pelos alunos de medicina da Univas, da Universidade do Vale do Sapucaí. O churrasco do bicho foi no sítio Gabriela, onde a Pipoquinha ia se apresentar, sabe? Na estrada do bairro rural do Cristal. A jovem foi ofendida verbalmente por palavras racistas por outra jovem que participava do evento, que foi retirada do local. O caso foi parar nas redes sociais, mas nenhum boletim de ocorrência chegou a ser lavrado. A Univas emitiu nota repudiando a ação racista, mas não citou quais são as providências que deverá tomar em relação ao assunto e também a essa pessoa que ofendeu essa jovem. Bom, e no meu ponto de vista, ninguém perguntou, mas eu falo assim mesmo, essa jovem que ofendeu com palavras racistas, que vai alegar que estava embriagada, porque certamente será essa a alegação, deveria sim responder judicialmente. A vítima tinha que pedir indenização. E uma das coisas que eu acho, essa coisa de falar assim, eu repudio, divulga nota de repúdio e tudo mais, na realidade é uma maneira dos órgãos, né, dos responsáveis se isentar pela responsabilidade de providência. Repudiar não basta, tem que tomar providências e sérias, né? Já a comissão da turma 54 da medicina, que realizou o evento, também divulgou nota de repúdio e disse que tomará devidas providências e medidas pelo ato de racismo, para que não saia impune. Seria bom publicar em nota quais serão essas providências. E a ofendida deveria lavrar um boletim de ocorrência e ainda solicitar junto à justiça indenização. A pessoa que ofendeu deveria ser suspensa das aulas, pelo menos durante um mês, sabe? Para poder não ficar muito feio. Nota de repúdio também tem que ser acompanhada de ação. Em Pouso Alegre acontece a reforma da Casa de Bomba da DIC 2. Outra obra que deverá ser executada será a construção da Casa de Bomba da Diquinha. O executivo está fazendo a sua obrigação, pois o prefeito recebe para isso. A obra ficou anos sem providência, mas como a eleição é o ano que vem, a corrida contra o tempo teve início. O prefeito de Pouso Alegre, Coronel Dimas da Silva Fonseca, José Dimas da Silva Fonseca, agora resolveu levar a tiracolo o vereador Oliveira, como mostram os vídeos nas redes sociais para a revitalização do Campo do Bangu, no bairro São Geraldo. O vereador Oliveira estava presente, inclusive com o anúncio da iluminação do Campo do Bangu.
Oliveira é o vereador do bairro, mas tem pouca atuação, viu? Para dizer a verdade, não tem atuação nenhuma. O jornal Tribuna, em Pouso Alegre, trouxe uma matéria algum tempo atrás mostrando que o vereador prestava serviço com uma máquina à prefeitura de Pouso Alegre. Pergunta se houve abertura de comissão de investigação de inquérito. Será que essa presença do Oliveira seria um possível sintoma de negociação de uma candidatura a vice-prefeito ou liderança do prefeito na Câmara, ou ainda um apoio político futuro de olho na reeleição? Mistério. O prefeito de Pouso Alegre, Coronel José Dimas da Silva Fonseca, num dos seus vídeos gravados para a rede social, diz que está investindo na educação e saúde. O discurso não bate com a realidade, não. A saúde continua um caos, com pacientes esperando atendimento durante anos, sem médicos especialistas nos postos de saúde. Os médicos que existem não dão conta do atendimento devido à alta procura. Então, a situação não condiz com o discurso. Já na área de educação, que ele diz que está investindo pesado, falta professores de apoio, professores especializados, enfim, a situação difere muito dos investimentos que ele diz estar realizando nas duas áreas. Os defensores de Simões, que veem a possibilidade de uma reeleição na Câmara ou de ocupar a cadeira do Executivo, abriram fogo sem dó e nem piedade contra a administração do atual prefeito, Coronel José Dimas da Silva Fonseca. O vereador Bruno Dias, pau-mandado de Simões, que em troca da mesa diretora da Câmara faz qualquer negócio, agora resolveu detonar o Executivo, questionando se todas as crianças estão na creche e se zerou a fila dos exames na área de saúde. Quando chega a época da reeleição, é uma maravilha. O vereador já deixa o óculos escuro em casa, passa a ver até o que não deve, sabe? Mas depois que elege, ixi, tudo fraco, tudo frouxo, tudo sem ação, né? Fica só no discurso, mas na ação, fraquinho, fraquinho. Bom, prosseguindo o enterro. A sensação que fica é que o vereador aterrissou em Pouso Alegre nesse momento e não em outra ocasião. Dimas herdou uma administração caótica, tanto na saúde quanto na construção de creches e também em casa popular. Já que o Bruno Dias chegou por último e não sabe o que acontece no município, nós vamos colocá-lo a par. O vereador estava onde, gente, durante esses anos de legislatura, que não viu essas deficiências e só as percebeu agora? O senhor estava onde mesmo, vereador? Que não percebeu nada disso? Agora que o Bruno Dias foi descobrir essas falhas e resolveu cobrar, inclusive citando a realização dos shows e alegando que Pouso Alegre tem outras prioridades. O senhor vereador Bruno Dias é responsável também pelo caos que a cidade se encontra, né? Já que não solicitou a abertura de sindicância e nem de comissão para apurar as irregularidades administrativas que sucedem na cidade. O senhor é coautor dessas irregularidades, quando se calou e se cala, viu? Então, não vem fazer papel de bom moço na fita, porque não funciona. A gente sabe o que o senhor é como político, né? Não só o senhor, mas o seu outro parceiro aí, a gente conhece a fundo. A gente sabe, como político, o que nós podemos esperar de vocês. Então,
A gente sabe que o senhor não está batendo de graça no atual prefeito. O problema de pau mandado é que o pau mandado não tem voz e sempre é um teleguiado por terceiro. Do jeito que vai o negócio, o objetivo é esvaziar a base política para que o prefeito não tenha como governar o restinho do tempo que lhe resta. E com isso não sai a reeleição, né? Mas não se esqueça, vereador Bruno Dias, que a máquina administrativa está nas mãos do Coronel Dimas e brigar agora pode render uma não reeleição a vereador, porque seria justo, no próximo ano. E o senhor é um político carreirista. A gente sabe, não só o senhor. Os outros 14 vereadores da Câmara são todos carreiristas e que gostam de tráfico de influência, né? E os pratica muito bem o tráfico de influência. Isso a gente tem visto. Tanto é que a secretária de Saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina, condenada a 10 anos de prisão por peculato junto com Simões, continua na Secretaria de Saúde sem que o senhor tenha aberto ou solicitado que fosse aberto uma comissão especial de investigação para investigar esse caso. Se o senhor quiser, a gente enumera mais outro tanto de casos que existe em Pouso Alegre que precisa da abertura de comissão. Então o senhor estava onde mesmo? Que não percebeu tudo isso e resolveu bater agora? Em véspera de campanha? Nos poupe. Por favor, nos poupe. A Prefeitura de Pouso Alegre instalará radares na cidade a partir do segundo semestre, nos pontos com maior número de acidentes. O radar existente na Avenida DIC 1 passará por reformas. Os locais que receberão os radares não foram informados e nem a quantidade de equipamentos. Em Camanducaia, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje na rodovia Fernão Dias 10 pistolas semiautomáticas de origem turca que estavam dentro de um carro de Belo Horizonte, que trafegava pela rodovia. O motorista declarou à PRF que realizava o transporte das armas de São Paulo para a Bahia, por um valor de R$3.000. Ele tem passagem pela polícia na Bahia, pela Lei Maria da Penha. E até o dia 5 de julho, o Conservatório Musical estará recebendo o recadastramento dos candidatos que possuem inscrição na escola e aguardam por uma vaga na fila de espera. Os documentos exigidos são RG, CPF, comprovante de residência, telefone e filiação. Essa inscrição é válida para Poços de Caldas. Em São Gonçalo do Sapucaí, houve rompimento de tubulação ontem à tarde e pode faltar água nas residências. Em Silvianópolis, terá na sexta-feira seresta especial Dia das Mães, para aquela mãe que curtir a página da prefeitura com a publicação da seresta e for sorteada. O deputado estadual Dorgal Andrada doou, através de emenda parlamentar, verba de R$705.000 a Silvianópolis para aquisição de um caminhão basculante. Em Itajubá, um trio foi preso pela polícia militar depois de assaltar a loja Magazine Luiza e levando 36 celulares. O trio é do Rio de Janeiro e havia participado em Juiz de Fora de um assalto a uma joalheria e possuía um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia e roubos. Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas apontam crescimento nos casos prováveis de dengue no sul de Minas Gerais. A região contabiliza 35.084 prováveis casos da doença. Passos tem 11.528 casos prováveis de dengue, enquanto São Sebastião do Paraíso apresenta 5.379 casos notificados. Em Ipuiuna, será realizado o trabalho de preparação de valetas para a instalação de manilhas para o escoamento de água na serra. Em Congonhal acontecerá no próximo domingo, como informou o nosso correspondente José Cláudio, o cinema especial Dia das Mães, na Praça Comendador José Ferreira de Matos, a partir das 8 da noite, com o filme Minha Mãe é uma Peça 2, com o ator Paulo Gustavo.
Hoje em Bueno Brandão tem o Centro de Convivência Viva Cidade, às 6h30 da tarde, encontro do Grupo TA, que terá palestra sobre neuroplasticidade com a psicóloga Rosângela Almeida. O Grupo TA está completando 1 ano de funcionamento voltado para pessoas com transtorno do espectro autista, familiares e profissionais interessados no tema. Em Jacutinga, o telefone do pronto-socorro está com instabilidade na linha. O problema deverá ser solucionado em breve. Em Ouro Fino, foi iniciada a construção da pista de skate no Lago dos Palomos, em homenagem ao skatista Lázaro Natan Miguel, o Lazoxi. Na competição do campeonato corrida em Pouso Alegre envolvendo lutadores de Muay Thai, no Rosão, o atleta de Inconfidentes Raí Augusto venceu dentro da categoria 66 quilos. E o jornal Falado Online Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, com a participação dos seus 8 correspondentes, mais 4 na nossa sala de redação, e também do nosso correspondente José Cláudio, termina por aqui a sua edição 345 desta quarta-feira, 10 de maio, de 2023. Jornalista responsável, Sônia Cabral. A todos, excelente quarta-feira e até amanhã.